Durante as gravações dos vlogs diários aqui do canal, dos diários 7, acho que esse ainda vai ao ar, então fica ligado. Eu descobri, e eu vou relatar isso, né? Vocês vão ver ainda nos diários, eu descobri, por meio de uma tese de doutorado sobre o Batman, o Alexandre Link, que ele é um estudioso de quadrinhos. E lá nos vlogs eu comento sobre o canal dele. Fui cair no canal Quadrinhos na Sarjeta. E olha que dentre outras coisas eu descubro o que é sarjeta, porque eu pensei sarjeta, aquela coisa assim, meio que underground, alguma coisa assim, mas não, sabe o que é sarjeta? Sarjeta é a comunicação que existe fora do próprio quadro. Então, entre um quadro e outro, existe uma comunicação aí. E olha, vai para os meus aprendizados de quadrinhos e como todos os aprendizados, ou pelo menos boa parte deles, que eu tenho, eu gosto de compartilhar com vocês, que aí aprende nós dois. E então eu ia falar lá no vídeo de diários sobre o quadrinho e o filme da Guerra Civil, né, da Marvel. O quadrinho, a gente tem um quadrinho Guerra Civil e tem um filme também Guerra Civil. O quadrinho eu li há um tempão atrás, assim como tem uns anos atrás que eu assisti o filme da Guerra Civil, lá do universo cinematográfico da Marvel. Tem um vídeo do Alexandre também que ele faz uma crítica, na verdade ele explica um pouco sobre estética fascista, só que esse assunto eu deixei lá pro vlog, então fiquem atentos para depois vocês acompanharem, mas aqui, como eu acho que eu vou desenvolver um pouquinho, vocês já viram pelo título, né? Eu precisei fazer um vídeo só para comentar sobre o quadrinho da HQ Guerra Civil. Quando eu li lá atrás, tanto o quadrinho quanto assisti ao filme, o que eu pensei? Eu gostei mais do assunto do filme. Na época, sobre o que se trata essa história dos quadrinhos dos super-heróis da Marvel. A gente tem aqui o universo do Capitão América, mais ou menos, o Capitão América e o Homem de Ferro e outros super-heróis, tá? Em que no quadrinho, certo, existe o dilema de revelar ou não a identidade secreta. A sociedade aqui e o Estado, eles clamam para que os super-heróis revelem a sua identidade secreta, no sentido de que, olha, a gente tem que saber quem você é. Como assim a gente vai deixar vocês, seres humanos aí mascarados, fazendo o que quiserem, né? Aí se dizendo super-heróis. No filme, o que eu gostei é que, poxa, mas o filme, ele não repetiu, assim, ele não fez assim uma adaptação literal, ele não repetiu o tema aqui, apesar de falar, assim, de um dilema aí civil entre os super-heróis, só que ligados ao registro. Seria uma identidade propriamente dita, mas não aquela identidade secreta, aquele dilema de deixar a família vulnerável, porque se todo mundo souber quem eles são, eles podem perder a segurança, né, as pessoas queridas deles. Mas no filme você tem a questão do Estado querendo governar super-heróis. E só um parêntese, né, nos diários também, nos vlogs, a gente conversa sobre um desses temas, tá lá em The Boys, a série, tá? Então fecha parêntese, né? O tema rende aqui. E eu preciso abrir outro parênteses, porque vai que você seja um marinheiro ou marinheira de primeira viagem aqui no canal Comparando Livros. Então eu preciso dar essa explicação, que aqui normalmente a gente, quando tá falando uma coisa, não é essa coisa literalmente. Então quando eu tô falando aqui super-heróis e no mundo da fantasia, eu não tô falando de super-heróis, tá? Tô falando de outra coisa. E aí você vai ficar pensando com o seu coração do que é que eu tô falando. E olha que hoje, assistindo ao vídeo do Alexandre, então os dados do canal dele estão aqui embaixo, né? Assistindo a análise que o Alexandre faz dessas duas mídias, né? Do quadrinho Guerra Civil
com o filme Guerra Civil, o quadrinho cresceu no meu conceito, porque o que acontece? O que Alexandre diz, né? Ele diz que a adaptação, ela mudou o tema. Então ela sai, por exemplo, o tema que tá aqui é a sociedade de controle, e o tema do filme acaba sendo a sociedade disciplinar. Então eu não sou assim, a pesquisadora, especialista para dizer isso, para explicar isso para vocês, mas assim, tentando fazer o mínimo, né? A sociedade de controle é aquela que, mesmo tendo a sociedade disciplinar aqui, no 1984 do George Orwell, sociedade de controle, ela tá muito mais vinculada ao nosso tempo atual, muito por conta que ela é uma sociedade que já não precisa disciplinar nossos corpos propriamente ditos, né? Ela não precisa do Estado necessariamente ou de uma instituição. Ela representa o enfraquecimento, inclusive, das instituições, para que o controle vai se dar por nós mesmos, assim, entre uns com os outros. Aqui no 1984, a gente tem a sociedade disciplinar também. O Estado está controlando todo mundo, mas ele faz uma sistemática de uma forma que eu estou controlando você e outra pessoa está controlando o coleguinha do lado, sabe? Para denunciar ele também. Então a sociedade do controle, que é a nossa sociedade da informação, da tecnologia, é a sociedade assim que a gente não tem mais uma instituição disciplinando a gente para o que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que produzir. A gente não precisa, porque hoje a gente faz isso com nós mesmos, tá? Então aqui no canal a gente conversa um pouco das discussões também dos livros do filósofo Byung-Chul Han e dentre outros também. Então realmente acho que o quadrinho sobe no meu conceito. Você que já leu ou que não leu, deixa aqui nos comentários se vocês se interessaram. Por quê? Porque falar de que todo mundo saiba quem os super-heróis são expandiu o meu conceito de somente eles quererem proteger a família. Não, trata-se de uma sociedade de controle. Então talvez o quadrinho não seja tão datado quanto o filme possa vir a ser, porque o filme realmente ele tá pensando o dilema dele somente sob o ponto de vista de disciplinar, do Estado controlar os super-heróis. Então vamos para o próximo assunto. Lá no Vlog Diários eu quis falar de um assunto, mas para não ficar muita coisa, eu resolvi trazer para esse vídeo e trazer para a roda de discussão mais aprofundada aqui, que é Avatar, que é uma série da Netflix. Não é esse que você está pensando, filme, não, é uma animação. E acho que muitos da cultura pop até conhecem, mas assim, na minha bolha, vida presencial, assim, as pessoas não conhecem, tá? Então vai que você cai aqui nesse vídeo. Avatar é uma animação que aparentemente parece algo infantil, mas é bem profundo. Eu assisti a primeira temporada, não dei continuidade. Avatar é uma animação que trata de um mundo de fantasia e que você tem, digamos assim, povos, pensando aqui de diferentes etnias, talvez, mas enfim, são povos que eles existem como nações ligadas a elementos da natureza. Então você tem terra, fogo, água e ar. Sendo que quando a gente começa a assistir a animação, né, nos primeiros episódios, a gente já entra no meio de uma guerra em que a nação do fogo tá tentando dominar as outras nações e, digamos assim, criar um império meio Star Wars, assim, sabe? Ele já tem, na verdade, um império. E essa nação do fogo decidiu expandir seu território. A gente vai acompanhar durante a jornada o Sokka e a Katara, que são dois irmãos da nação da água que vive no Polo Sul. Eles estão no Polo Sul. E a Katara, ela tem o domínio no elemento da água. Eles chamam Bender, eu não sei traduzir. Então você tem Airbender, aquele que domina o ar, que pode fazer magia com o ar, fazer um vento, usar aquele elemento da natureza como uma arma ou até construir coisas, né? Tem os que vão dominar a terra, tem os que vão dominar a água na magia,
nem todos daquela nação vão dominar na magia, tá? E quando a Nação do Fogo expandiu, claro que o principal objetivo dela é eliminar as pessoas que têm essa magia. A Katara, ela tem a vontade de desenvolver essa habilidade que ela tem. Ela não sabe manipular a água direito. Ela precisa assim de treino. E eles vão encontrar o Aang, que é o Avatar, o Aang. Eu vou chamar Aang, tá? A Aang. Ele tá congelado. E ele é um airbender, né? Ele que tá em extinção. Na verdade, o Avatar parece que só existe um. Existia um Avatar até a Nação do Fogo, porque o Avatar, o objetivo dele é sempre equilibrar esses elementos nesse mundo aqui de fantasia. O Aang, ele tava congelado e ele fica sabendo dessa guerra. E ele precisa ir lá pro Polo Norte para tentar descobrir como é que ele vai fazer para essa guerra terminar. E porque Avatar, aqui é uma dica, tá? Avatar me lembrou Prometeu. Sim, o mito de Prometeu. Olha, o que acontece? Eu tô com esse livro aqui que é de George Hash, e que ele estuda o mito de Prometeu. E o mito de Prometeu é bem interessante porque, se eu não me engano, lá no Scooby, quando eu fui colocando, assim, eu atualizo as minhas leituras lá no Scooby. Então, é difícil a gente conversar no Scooby. Inclusive, eu não tenho o hábito de ver mensagens assim, no Scooby. Mas, às vezes, tem pessoas que comentam o que você atualiza da sua leitura. E é raro, mas é impressionante como Prometeu teve comentário, assim. Não é comum ninguém comentar no Scooby nada, né? Mas das diversas interpretações, e rolou conversa legal lá no Scooby também. Porque o mito de Prometeu eu acho que ele é um dos que a gente pode colocar ele de formas positivas e negativas ao mesmo tempo. Que quer dizer o quê? Poxa, você tem um Deus que desobedece um ser superior para entregar o fogo aos homens. E normalmente a gente pode ver, poxa, legal, fogo, conhecimento. O mito de Prometeu, ele tem uma relação também com a Gênesis, né? Que a gente conversa muito aqui no canal, Ascensão e Queda de Adão e Eva, que tá lá no livro da Gênesis da Bíblia, que é meio que um ciclo que a gente se repete, ou seja, quando a gente entra na coisa do pecado, que também é muito ligado ao conhecimento, a gente pode até ver por um lado positivo. Olha o Deus que nos entregou o conhecimento para que a gente possa desenvolver a nossa civilização, desenvolver a raça, digamos assim, maior que a raça humana, né? E é o fogo, a partir do fogo a gente faz tudo. A partir do fogo surge a parte tecnológica, que se a gente pensar, vem do fogo. Então, entrar para assistir Avatar e também dar uma olhada no mito de Prometeu, e se você tiver esse livro aqui também, ó, Revolta, Amadurecimento, Transformação, do princípio masculino do self, que nem sempre ter o conhecimento do fogo é algo positivo. Nem sempre o conhecimento a gente usa para algo positivo, e Frankenstein da Mary Shelley é o que a gente mais... Eu só me lembro desse exemplo, produtora de conteúdo pobre nos exemplos, mas eu acho que é o exemplo, sabe? Em pensar até que limite, até que ponto nós, com o nosso conhecimento, podemos ir. Nós podemos desumanizar as coisas. Com certeza você que está assistindo esse vídeo, você manja de internet, você faz tudo por chat, você resolve suas coisas, e você talvez, como eu, né, não tenha parado para pensar, eu tenho pensado só de uns tempos para cá, como que também essa forma de excluir o contato humano, veja, eu não sou contra colocar vários recursos para a gente resolver as coisas, mas excluir cada vez mais o contato humano
exclui também pessoas que não têm acesso à tecnologia. Não vamos pensar que todo mundo tem acesso, a gente tem muitas pessoas carentes e pobres que não conhecem. E vamos pensar, gente, os idosos. A gente nunca fala, nem na literatura a gente tem tantas personagens idosas pra gente parar pra pensar. Tudo é jovem, jovem, jovem. Não vamos pensar que não tem relação conosco, porque tem relação conosco. Se a gente contribui com uma cultura de exclusão de pessoas idosas, e a população idosa aumenta cada vez mais, porque a tecnologia está deixando a nossa saúde ficar melhor. E o grupo que consegue, classe média, enfim, que não tem outras carências, vive mais, tá? E a gente vai chegar lá um dia, tá? Então a gente acho que tem que olhar também um pouco para o futuro. E por que isso tem a ver com Avatar? Que volta foi essa? Para chegar aqui, pensar o mito de Prometeu em Avatar é interessante se você for assistir essa animação, e você vai se divertir, vai poder ficar pensando nos simbolismos. Pelo seguinte, a gente tem os elementos ali, né? Essas populações que mais sofrem com a nação do fogo são as nações da terra e da água. O do ar, ele já está em extinção, só sobrou o Aang, que é o Avatar. Me veio muito uma simbologia no sentido de que, olha, o fogo, essa nação do fogo que tá querendo dominar todo mundo, foi o Prometeu, né? Foi a nossa nação, a colonização fez isso. Eles têm armas de fogo. O Senhor dos Anéis também conversa sobre isso, né? O que Saruman vai conseguindo aí no projeto dele de querer um anel, que ele vai formando essa tecnologia de armas muito fortes, que foi o que a nossa população, aí pensando mais na história ocidental, fez com as nações africanas e com a gente aqui. Quer dizer, com a gente, nem tanto assim, muito eu, assim, mas eu tô aqui, né? Mas assim, muito com os originários, né? Do povo indígena que tava aqui. Então, Avatar tem essa, sem ser panfletário, tá? Avatar, ele pega as nações da água e as nações da terra, no meu olhar, me lembraram muito essa formação do Neolítico, o período Neolítico que você aprendeu na escola ali. Porque assim, ó, quando a gente dominou a água e quando a gente dominou a terra, a gente conseguiu se estabelecer e ficar menos propenso à natureza. A gente pôde ficar em um local só, fazer construções mais sólidas. Por outro lado, olha só a coisa do ar. Tem um livro que eu vou só mostrar aqui, mas é que eu não gosto de ficar recomendando livros em inglês, mas que ele in the Inside of the Neolithic Mind, né? Eu gosto de ler assim pré-história, algumas coisinhas de pré-história. E a pré-história é muito difícil encontrar em português, tem pouquíssimos, acho que 2 ou 3, acho que eu contei assim na minha pesquisa nessa mão. E aí eu fui pegar em inglês assim pra ler. Pesquisas de antropologia falam muito hoje, né, coisas que eu não conhecia, de que muito também da gente ter se organizado em locais nesse período pra gente pensar em agricultura, pra gente pensar nesse domínio que nós tivemos assim da terra, né, desses elementos água e terra, muito foi menos por conta da coisa da agricultura, mas foi muito por conta da religião. Porque veja, eu não tô falando de religião como a gente está pensando hoje não, mas a gente lá no Paleolítico, quando caçadores e coletores, tá? A gente lá já começou, nosso modelo mental começou a expandir muito por conta dessa percepção de consciência de morte que nenhum outro animal tem, a questão dos dedos, né, de poder pegar, a questão eretra, até o tamanho do cérebro, né, isso está um pouco também no livro lá do Harari, o Sapiens, a história da humanidade. Eu tô aqui porque o livro fica aqui, eu não trouxe, mas vou botar a foto. Então, essa relação de nós como raça, os seres humanos, com um plano espiritual, tá? Por mais que talvez até se
tenha ateus aqui assistindo esses vídeos que não tem relação. Veja, não tem diferença, é como nossa mente funciona. A gente pode até ser ateu e não ter crença, mas é o modelo mental. A gente pegou e tem essa, no caso, essas pesquisas antropológicas que falam isso, tá? Que essa comunicação com o plano espiritual fez também a nossa mente se desenvolver. Então, como convencer também, mais para terminar esse vídeo, do Avatar, né? O que tem mais no Avatar além disso, da gente pensar filosoficamente nessa coisa do fogo, do Prometeu e da relação entre esses personagens? O que tá hoje na moda é também um dos motivos até que eu fui olhar, né? Que Avatar, ele não é uma animação assim simples também no sentido antigo que a gente concebia as histórias de aventura e de fantasia. E que Avatar coloca também essa divisão de papéis, coisa que tá até na moda, que as pessoas muitas vezes criam conteúdo forçando isso. Avatar faz de uma forma orgânica. Pela primeira temporada que eu já assisti, eu vejo que a gente tem aí a personagem da Katara tendo uma relação assim de igualdade com o Aang, uma autonomia sem ser necessariamente assim panfletário. A gente tem também multiculturalismo, porque eles vão sair do sul para ir por norte, eles vão passando por culturas que a gente tem uma linhagem matriarcal, ou talvez quem assistiu Videodiários aqui, que eu não sei mais se é matriarcal ou matrilinear, tá? Vocês que assistiram o primeiro Diários vão se lembrar que a gente tem a Marilyn French falando que a gente interpreta diferente essas sociedades matriarcais, mas enfim, tem lá uma gestão feminina em algumas culturas. A gente tem outras. Ele mostra as consequências da guerra, ele não romantiza a guerra e não acha que guerra é coisa de heróis somente e que esses heróis em batalha tudo. Não, tem consequências. Tem muitas crianças que estão órfãs porque perderam seus pais na guerra. E uma coisa que eu gostei e fico ansiosa pro que vem pra frente é que tem um canal que eu vou deixar aqui embaixo, ele é em inglês, né, também, mas esse canal comenta muito sobre o arco de redenção do personagem do Zuko. O Zuko é o filho de do imperador da Nação do Fogo. Ele foi banido da nação dele. A gente começa vendo ele querendo caçar o Avatar para se redimir com os pais. Só que todo o passado dele vai ser mais desenvolvido no decorrer dos episódios. E sobre redenção, é um tema que eu gosto, não sei se vocês gostam, então vamos pensar assim na cultura pop: Darth Vader, o Snape do Harry Potter, Boromir do Senhor dos Anéis, que mais? Esses são os mais famosos, né? E eu acho que a gente, com nós mesmos, né, fazendo a leitura agora introspectiva, cada um de nós, assim, poxa, nós precisamos pensar na nossa redenção, tá? Várias redenções, porque nós erramos e é sempre bom a gente imaginar como que as coisas, como que nós podemos pegar aquilo dos erros que fazemos, das coisas que acontecem com a gente e ressignificar. A literatura e a ficção ensinam isso por meio desses arcos de redenção, né? Então, personagens que são muito bem desenvolvidos nessa linha de sair de um antagonista, de um vilão, para sua redenção, né, para o lado do protagonista. Eu acho que é bem interessante. Eu não sei se vocês gostam desses tipos de história, me conta aqui nos comentários. E é isso, você pode continuar a conversa aqui nos comentários comigo. Me conta aqui sobre Guerra Civil e o filme sobre Prometeu e sobre Avatar. E até o próximo vídeo.